Bom dia, graça e paz. Sou o pastor Marcos Galdino, da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Rorainópolis, Roraima. E hoje desejo meditar com vocês em Jó capítulo 42, os versículos 5 e 6, que dizem o seguinte: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, versos 5 e 6. Eu gostaria de pensar com vocês nestas palavras de Jó, já no final, no último capítulo do seu livro, no final dessa história dramática, mas brilhante. Jó, um homem temente a Deus, que se desviava do mal, reto, íntegro, mas um homem que tinha um conhecimento de Deus superficial. O próprio Jó declara que antes conhecia a Deus apenas de ouvir, mas agora ele o conhece de vê-lo. Portanto, aqui nós temos a descrição de dois tipos de conhecimento. Primeiro, o conhecimento de ouvir falar. E todos nós precisamos, em primeiro lugar, de termos esse conhecimento. Antes de você conhecer a Deus em sua profundidade, você precisa pelo menos ter ouvido falar dele. E nós conhecemos a Deus, em primeiro lugar, em ouvir falar dele. Olha, existe Deus. Olha, Deus criou os céus, criou a terra. Deus se revelou a Adão, conversou com Adão. Deus se revelou a Noé, a Enoque e a tantos outros. Deus chamou a Abraão, depois a Isaac, a Jacó. Deus era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nós ouvimos falar disso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos patriarcas. Mas isso não basta. Isso não é o suficiente. Precisamos ter o conhecimento de Deus, como Jesus disse lá em Mateus 6. Pai nosso que estais nos céus. Precisamos chamar Deus de nosso Pai. Precisamos conhecer a Deus como nosso Pai, esse relacionamento. Conhecer a Deus apenas de ter ouvido falar dele é necessário para o início da fé, mas não é o bastante para a vida inteira da fé. Precisamos ter relacionamento com Deus, o conhecimento de Deus como nosso Pai. Ele, nosso Pai, e nós, seus filhos. Ele, o nosso amigo. Nós precisamos ter este conhecimento, que é o conhecimento de ver. Você pode, em alguma ocasião, ter ouvido falar de alguém e até mesmo ter ouvido falar mal desta pessoa. Olha, existe fulano, eu estive com ele, é uma pessoa chata, é uma pessoa soberba e etc. E você ouviu então falar desta pessoa. Um certo dia você então vai conhecê-lo pessoalmente, você vai ver esta pessoa. E então esta pessoa te trata com doçura, com amabilidade. E você passa a ter um outro tipo de conhecimento daquela pessoa. E você então vai dizer: nossa, eu pensava, por causa do conhecimento parcial que você tinha daquela pessoa, eu pensava que você fosse uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba, arrogante, etc. Mas, nossa, você é uma pessoa legal, uma pessoa dócil. Meus queridos, há uma necessidade imensa de conhecermos a Deus, não apenas e tão somente apenas de ter ouvido falar dele. Precisamos nos aproximar dele a cada dia, por meio da leitura da sua palavra, que é a revelação clara, precisa e preciosa de Deus ao homem. Você precisa de conhecer a Deus. Leia todos os dias. Se puder, mais de uma vez ao dia, leia a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada revela a Deus. A natureza revela a Deus. Jesus Cristo, por meio dos evangelhos, revelam a Deus. Olha o que é que João, o apóstolo, disse:
que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho, seu Filho unigênito, o revelou. É por meio de Jesus, por meio das palavras escritas no Novo Testamento, nos Evangelhos, que conhecemos mais a Deus, e eu e você precisamos conhecer mais a Deus. Agora escute o que é que Jó diz: antes eu te conhecia, ou eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então ele fala de forma clara que o seu conhecimento antes das suas dificuldades, antes de suas adversidades, era um conhecimento limitado, parcial, superficial de Deus. Mas após as angústias, as tribulações, as adversidades que ele enfrentou, ele conheceu Deus de perto. Ver alguém precisa se aproximar desse alguém, senão você não vê. Os nossos olhos são limitados. Meus queridos, eu quero dizer uma coisa. O bom seria se nós nunca precisássemos de adversidades para termos a profundidade do conhecimento de Deus. O bom seria. Mas, infelizmente, nem todos conhecem profundamente a Deus, um relacionamento perfeito com Deus, quando estão bem. Quando está com um trabalho, ganhando bem, quando seus filhos estão com saúde, estão com bons relacionamentos, quando sua esposa ou esposo estão bem, com bons relacionamentos, quando sua conta bancária está boa, sobrando lá, parada, quando as coisas estão bem, quando o sol está brilhando. Às vezes vamos para a igreja por obrigação, por costume. Começamos a olhar o pastor, ele como prega fraquinho, olhamos para os irmãos e pensamos, poxa, que igreja simples, e começamos a achar que somos melhores e maiores do que a própria igreja, até que um dia você recebe a notícia que não está mais empregado, e o dinheiro começa a faltar. Não há mais nenhum centavo na conta bancária, você não tem dinheiro nem sequer para pagar a conta de luz ou de água. Seus filhos adoecem e você começa então a depender da oração de seus irmãos. Você começa a olhar para o seu pastor e clamar que ele interceda por você, por sua família, e você passa então a depender mais, e quanto mais dificuldades, mais você se aproxima de Deus. Disse o profeta: estando angustiados, de madrugada me buscarão. Como falei, o bom seria se não precisássemos de angústias para buscarmos a Deus e nos aproximarmos dele. Mas infelizmente, muitas vezes, nós como seres humanos precisamos de tribulações, de angústias, para nos aproximarmos de Deus. O salmista do Salmo 119 diz: foi-me bom ter passado por aflições. Olha só, foi-me bom ter passado por aflições. Amados, precisamos, a verdade é que precisamos e muito deste conhecimento de Deus, não do conhecimento de uma criança que ouviu falar, não do conhecimento superficial de termos ouvido falar de Deus, mas precisamos do conhecimento de Deus, de conhecê-lo, de Ele ser o nosso amigo, de Ele ser o nosso Pai, e nós podermos orar dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Só que tem uma implicação clara nisso: quanto mais conhecemos a Deus, mais nos conhecemos. Deus é luz, e quanto mais nos aproximamos da luz, mais nos vemos. Olha o que é que Jó diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É isso que vai acontecer com você, é isso que acontece com todo aquele que se chega a Deus. Ele se vê, e ele vê como um pecador, como alguém miserável, como alguém que não tem condições alguma de estar perto de Deus.
Por isso ele se abomina, pois ele se vê pecaminoso, pecador, seu corpo, mente e alma, seu coração, ele se vê um homem corrupto, o orgulho cai por terra, a vaidade é anulada. Os mais santos homens da história do cristianismo se reconheceram como os mais pecadores. Paulo, no finalzinho de sua vida, disse: eu sou o principal dos pecadores. Meus queridos, quando nós estamos ainda imbuídos de orgulho, de soberba, de vaidade, quando o egoísmo aflora em nossa pele, é sinal de que a nossa vida com Deus, o nosso conhecimento de Deus ainda é superficial. Precisamos nos aproximar de Deus para que também olhemos para nós e nos abominemos e nos arrependamos no pó e na cinza. Precisamos disso. E o meu desejo é esse, que nós nos aproximemos de Deus, conheçamos a Deus, para que a vaidade, o orgulho, nem em casa, nem na igreja, nem no trabalho, nem em lugar algum, venha aflorar, para que a soberba ou o nosso orgulho não venha aflorar em tempo algum, para que possamos ser pessoas humildes, pessoas que reconhecem a sua própria nulidade, a sua própria fraqueza, a sua própria pecaminosidade, e a cada instante nos abominarmos no pó e na cinza. Que Deus te abençoe, que as mais ricas bênçãos dos céus repousem sobre a sua vida, sobre o seu coração.